Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu coloquei lá como live da laranja. Vou contar aqui para vocês uma história para que vocês possam entender um pouquinho mais dessa individualidade, dessa unicidade, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas o ser único, né? O ser único faz com que você entenda que você é diferente, que você pode fazer do seu jeito, que você não precisa ficar se esforçando, né, para fazer igual a todo mundo. O que muita gente faz é isso. Às vezes quer fazer por exemplo, um designer está começando, ele se inspira em outros. Essa é a palavra-chave, é se inspirar e não ser igual, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a história, o quanto a sua história tem aí a ver com a questão do brand, de você entender o brand. Aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre identidade. E para que isso? Para que você entenda que o medo seu de aparecer não é medo de aparecer, é medo, é não saber como transbordar. É não saber como transbordar o que você tem aí dentro. A sua história, a sua bagagem, ela tem ferramentas muito importantes aí que você pode usar para ajudar as pessoas. Tem ferramentas importantes que você pode usar para ativar a sua área criativa, cognitiva, né? Algo que você superou. Gente, é tão importante isso. Frisar essa parte que você superou, né? Algo na sua vida, né? Como eu citei ontem, alguns pontos de superação e como isso pode ajudar as pessoas. Uma coisa que às vezes não contaram pra gente é que a gente era único, que a gente poderia fazer diferente. Muitos de nós teve uma criação muito colocada por regras. E aquelas regras a gente tinha que seguir do jeito que a pessoa, que talvez o pai, a mãe, colocavam, né? Muitos de nós fomos criados assim. E hoje, ao conversar com algumas pessoas que trabalham com família, trabalham com filhos, eu não tenho filhos ainda, mas eu sou curiosa por esse assunto, até mesmo para aprender. Eles falam que existe a parte, o ponto da liberdade, né? De quando você dá essa liberdade para a criança. Às vezes a criança quer se expressar e precisa se expressar, e às vezes os pais retêm muito isso em alguns momentos, né? Existem momentos, como diz a Bíblia, tempo para tudo. Tempo de brincar e tempo de ficar quieto, né? Eu tô dando só um exemplo aí para vocês entenderem. Então, por que eu trouxe aqui a live da laranja? Como a laranja é só uma fruta, né, das demais aí, que a mesma ideia se aplica a qualquer fruta. Se você quiser aí, né, transbordar também contando essa história, você pode usar aí a fruta que você quiser, o alimento que você quiser. Então, vamos lá. A laranjeira, ela dá N laranjas. Eu não tem assim um número para vocês, mas a gente sabe que dá muita laranja em um pé de laranja. Agora você pega uma laranja, abre ela e tira as sementes. Eu fiz essa experiência tem uns 2 dias atrás, chupando uma laranja, e eu contei 10 sementes. A maioria não era boa, assim, na minha visão, né? Não sou não sou agricultora, mas assim, parece que as mais redondinhas são melhores para plantar, aquelas murchinhas, eu não sei. Mas vamos supor aí que 6 dessas sementes são sementes boas. Então seriam 6 árvores de laranja, certo? Então, se eu tenho 6 sementes e vou plantar e todas as sementes elas começam a brotar com vida, com força, vai ser 6 árvores de laranja, certo?
O que isso tem a ver, né, comigo? O que isso tem a ver com braid? O que isso tem a ver com a minha história? A natureza, ela nos ensina muito, gente, muito. Se a gente observar, a natureza, ela ensina, assim, quem nem entende de plantas. Ela ensina. Então, eu trouxe esse ensino aqui para nós, que para mim também, né? A questão da laranja, das árvores que ela dá. Ok. Essa primeira pé de laranja, vamos supor, o pezinho dessa laranja, ele deu aí N laranjas. E se você for parar para observar, as mesmas laranjas que você compra, são vários tipos de laranjas, né? As verdes, tem as amarelas, tem essas que são as menores, tem aquelas bem laranjadas, então são tipos de laranja. Então você compra um tipo de laranja aí que você gosta. Se você parar para observar, são laranjas diferentes umas das outras. Não são laranjas iguais. O formato, o tamanho, se você pegar uma balança, até mesmo o peso é diferente. Umas têm 6 sementes, outras têm 5, outras têm 10 ou até mais. Então, a laranja, ela tem, ou as frutas, elas não são iguais. São da mesma árvore, são laranjas, mas não são iguais. Já tá aí uma chave, né? Que não somos iguais, mesmo nascendo como seres humanos, não somos iguais. Não somos iguais. E então, a laranja, se você se você plantar 6 sementinhas que eu falei, que são as boas, né? Um exemplo, são as boas, você vai ter 6 árvores. Se você observar, um exemplo, você tem um pomar, imagina aí. Você tem um pomar de laranja, aqueles 6 pés de laranja cresceram, eles estão grandes e eles vão frutificar agora. Chegou a época deles frutificarem. E eles vão frutificar. Se você vê, as próprias árvores que você está diante de você são diferentes. Se, por exemplo, nós arrancássemos essas árvores e virássemos a raiz de frente para nós, todas as raízes são diferentes. Mas tem aí um quê, né? O que a gente pode pegar disso aí como aprendizado para entender a nossa identidade. A semente, se ela pudesse pensar, e se a gente pudesse, se sementes e plantas fossem racionais como a gente, né? Só mesmo o que faz a gente entender isso são os desenhos, né? Que a gente assiste e tal. Ela tem uma essência. Como eu vou plantar uma semente de laranja e nascer limão? Não vai acontecer isso, né? A semente de laranja, ela vai ser laranja, uma árvore que vai dar laranjas, né? E assim você pode ver aí outras árvores, né? Outras plantas, outras sementes. Então, a laranja. Olha que ponto interessante. Você plantou a sementinha na terra, o que acontece? Junto com a terra, os nutrientes, a água, né, o sol ali, que a gente sabe que precisa disso tudo, a semente, ela ativa. No que ela ativa na terra, ela morre. E morrendo, ela nasce. Isso aí é um processo aí que dá pra ver até mesmo no Google. Então, ela vai, com a força dela, ela vai nascer. No processo, olha só, no processo de plantio da semente até o primeiro broto, não é um dia, às vezes são horas, dependendo dos nutrientes que foi colocado ali, né? Que hoje nós temos uma inovação gigante para pomares. Mas existe um processo até do broto sair da terra, existe um processo dela virar uma muda e dela virar uma árvore e aí frutificar. Então, assim, a gente precisa também respeitar esse processo. Ontem eu citei a questão do tempo. Nós precisamos de tempo, daquele tempo de se autoconhecer, de entender a nossa identidade, de entender o que a gente é bom, né? Que a gente é bom, assim, bom que eu falo assim, você domina em alguma área.
Você domina com muito amor na área da medicina, você domina com muito amor na área da psicologia ou da culinária, né? Então, assim, você, entre N's que fazem essas coisas, você se destaca em alguma coisa. Seja no atendimento, seja na forma de lidar com cada paciente, de temperamentos diferentes, ou com cada cliente, né? Aí, diferente. Então, você é diferente, essa sua diferença que faz com que, entendendo isso, com que o mundo seja mais bonito, né? Seja melhor, vamos dizer assim. É a gente não colocando a nossa força por imitar alguém, colocando a nossa força por ser como alguém, mas sim por ser como a gente mesmo. Que toda a nossa força, o nosso pensar seja da gente ser a gente mesmo, né? E aí você vai começando a entender, né? Essa questão aí, com esse exemplo da laranja, você vai começando a entender, eu posso ser uma laranja naquela árvore, mas eu sou uma laranja, que vou ser laranja a vida inteira, só que de mim vai sair tantas sementes, tantas árvores, sabe? E essas árvores irão frutificar, irão transbordar. Então, pensa assim, e todas essas, vamos dizer, essas frutas depois de mim vão ser diferentes. E vão ser diferentes, fazer a diferença ali, entendendo essa sua identidade, né? As plantas, elas nos ensinam muito, elas são o que são, né? Se é tomate, é tomate. Se é agrião, é agrião. Se é limão, é limão, né? Então, ó, a nossa essência, ela produz muitas essências. Eu lembro de uma aula que eu dei no Zoom, talvez quem ouvir que foi meu aluno lá, lembra, sobre a lavanda, né? De uma essência. Olha só, você, além de você transbordar e fazer com que outros transbordem, você, com a sua essência, faz outras N coisas. Então, eu dei o exemplo da lavanda, né? Questão de sabonetes, de essências, de perfumes e tal. Mas olha só a laranja, uma laranja. Ela não só produz sementes. Daqui sai um doce, daqui sai um suco de laranja, daqui sai um remédio, né? E outras coisas, até mesmo desinfetante, perfume, eu não sei se tem, mas acredito que sim. Como fala? Sabonete também. Então, assim, isso eu tô citando o que eu vejo, né? O que N outras pessoas também, o que outras pessoas sabem, né? Sobre a questão de extração de uma laranja, que seja, de uma lavanda, que seja, entendeu? Então, o medo que você tem é por você não se conhecer. Às vezes você fala assim, eu tenho muito medo de aparecer. Eu tenho clientes que falam isso, como eu citei ontem. Eu tenho muito medo de aparecer. Meu Deus, eu não dou conta de aparecer. Mas não é. É você saber quem você é. Quem você nasce, quem você é, o que te formou até aqui, né? Você tem uma história de superação. E coisas, põe nessa cabeça, tem coisas na sua vida que precisam ser superadas. Numa aula de psicologia que eu tive, deram um exemplo da mala, né? Que nossa história é uma mala e dentro da mala a gente vai acrescentando coisas ao longo da nossa vida, até, né, o fim da nossa vida. A gente vai acrescentando. E tem algo que a gente tem que fazer também, que é ir retirando, né, da mala. O que a gente precisa acrescentar, o que a gente precisa tirar, o que a gente precisa, às vezes, olhar assim, nossa, tá sujo, tem que dar uma limpezinha ali. A gente tem que observar algumas coisas. O que são isso?
né? É uma pessoa que você precisa pedir perdão, um trauma que talvez você precisa, né, superar. Aí eu citei ontem um trauma que eu tinha de andar de bicicleta. Parece ridículo, mas eu tinha esse trauma, né, de andar de bicicleta. E eu precisei superar isso. Eu ainda tenho que comprar bicicleta, né, pra começar a andar, mas assim, no meu coração, na minha mente, eu não tenho mais esse medo. Eu tinha um medo assim terrível. Eu olhava para as pessoas andando de bicicleta e eu falava assim: "Meu Deus, eu não consigo fazer isso", né? Então, a gente precisa olhar para dentro da mala, aquilo que não for bom, que a gente está carregando como um peso, precisa ser tirado de lá, né? E isso ativa a sua alegria, né? Quando a gente supera algo na nossa vida, isso ativa a nossa alegria, isso ativa ali algo que a gente nem sabia que conseguiria fazer, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês meu é que em 2014, que eu trabalhava como professora, trabalhei como professora 8 anos. Em 2014 eu saí do trabalho e eu não queria mais trabalhar como professora, eu queria fazer uma coisa diferente. E eu não sabia, né, o que eu poderia fazer. Eu comecei a me apaixonar por. Eu comecei a me apaixonar por é, tecidos, feltros, sabe? E fui pesquisando algo sobre isso, e fui olhando. Isso foi um vídeo que eu vi no YouTube, a mulher tava fazendo, acho que um chaveirinho lá. Aí eu me encantei com isso, né? Até que eu aprendi, até hoje eu faço peças grandes, enxoval e tal. Mas a questão é, você começa a ativar aquilo que você não sabia que tinha. Eu não sabia que eu sabia costurar, que eu ia desenvolver essa habilidade de costura, né? O que mais hoje eu vejo que eu faço é questão de gestão mesmo, gestão de pessoas, né? E por isso eu estou hoje como social media, nas redes sociais. Mas descubra, isso é algo assim, que é um processo, igual eu te falei para vocês. Você planta a semente não vai nascer amanhã, né? Seria bom plantar hoje, amanhã você olha no quintal, tem um pé de manga, já com manga, ou um pé de abacate, ou um pé de limão que seja, de laranja, né? Como a gente está citando aqui, seria muito bom. Mas existe um processo, né? Para mim chegar até aqui e estar falando com vocês sem medo de transbordar, sem medo de errar, né? Porque a gente erra, somos seres humanos, erramos. Foi esse processo, né, que eu tive de poder olhar para minha mala, de poder olhar dentro de mim e ver o que eu poderia ser capaz, né? Eu sei que se eu olhar mais hoje, se você olhar mais hoje, tem muita coisa aí para transbordar, para você, que você vai ver o que você pode ainda fazer com tudo isso, né? Então, gente, o que é identidade? Eu tinha colocado aí, pra gente finalizar aqui, olha, o que é identidade? Conjunto de características que distingue uma pessoa por meio das quais é possível individualizá-la. Olha só, o conjunto de características que pode individualizar você. Você não tem... Ah, eu sou irmão gêmeo de alguém. Não é igual? Gente, não é igual. As características são diferentes. Coisas em comum a gente encontra. Coisas em comum a gente encontra com o outro. É por isso que a gente hoje tem as redes sociais e seguidores, né? E pessoas que nos seguem porque realmente gostam do nosso conteúdo, gostam do que a gente posta e tal. Mas é coisas em comum, não é igual. Ah, eu sou igual a fulana, sou igual a fulano. Não é igual. Então, essas características, você distingue você como diferente. Olha só, se você sentar, né? Pegar um caderno, um papel, começar a descrever suas características. Eu fiz essa atividade também com os alunos que eu tive.
Gente, sai coisa. Eu queria 10 características. Tem uma pessoa que trouxe umas 30 características. Achei interessante, né? Ela poder ler aquilo tudo, né, nela. E também não é só eu me ler, é aquilo que as pessoas estão observando, né? Dentro da minha casa, minha família, os meus amigos. Você pode atentar pelos que, nossa, você é uma pessoa tão bondosa, ou nossa, o seu abraço me acalma, sabe? Essas frases que a gente ouve por aí. Nossa, você é muito forte, você supera isso, eu não consigo. Você tá ali, ó, você tem que estar atento a esses elogios que vão levar você a entender as suas características, né? O que te diferencia. Ah, todo mundo abraça, não é possível ali. Não, deixa de ser negativo. Todo mundo abraça, mas às vezes o seu abraço cura uma pessoa. Às vezes o seu sorriso cura uma pessoa. Uma coisa assim, às vezes você sentar e ouvir uma pessoa cura essa pessoa. Sabe? Às vezes isso, nesse tempo que a gente está vivendo agora, olha só. Como tá difícil para muita gente que teve um estilo de vida muito negativo, né? De não dou conta, não sei, amanhã eu faço, sabe? Essas frases negativas fez parte tanto da pessoa que chega num momento como esse de crise que nós estamos, as pessoas ficam com medo, ficam tristes, se fecham. Mas não, se você é uma dessas pessoas, se você conhece pessoas como essas, vamos incentivar essas pessoas. Eu creio que tem algo dentro de você que pode sim sarar alguém. Uma palavra que tem dentro de você. Às vezes você manda um oi para uma pessoa. Oi, como é que você está? Gente, aquilo levanta a pessoa. Então, assim, não faça, não deixe que as coisas te fechem, te deixem tristes. Ah, eu não dou conta de aparecer, não. Dá sim, sabia que dá? E tem atividades e tem profissões que você não tem jeito, você tem que aparecer. Né? E aí? Ah, eu não imaginei que tinha que ir pra internet. Ah, não, eu vou ter que pôr minha empresa na internet, vou ter que aparecer, vou ter que pôr um funcionário pra... Tem, gente, tem. Tem sim. E você tem que estar lá, você tem que postar. As pessoas, se você quiser anotar aí, ó, as pessoas não compram por o que você faz. Ah, porque é um produto. Não. As pessoas compram, ou elas admiram, ou elas te seguem por aquele produto, por quem você é, por quem faz, por quem está por trás daquilo. Por quê? A conexão não é com as coisas, a conexão é com as pessoas, né? Então, aquilo que te impede de enxergar, você precisa analisar. Senta uma hora, às vezes desliga o celular naquele momento que você tem, estamos todos trancados, né? Vamos dizer assim, poucas pessoas têm que sair, porque realmente o trabalho às vezes exigem elas saírem, mas muita gente tá dentro de casa, tá trancado. Tira um tempo, faz uma lista das suas características, faz uma lista daquilo que você lembra que as pessoas falam de você, né? De coisas boas, até mesmo as ruins, para você pensar. Você pensar, será que eu sou assim? Será que eu... Não, ou sou, não sou. Peraí, vou refletir. Então, assim, cuidar de si mesmo é o que vai fazer você cuidar do outro, né? Cuidar de si mesmo é que vai fazer você levar ao outro aquela sua história de superação. Cuidar de si mesmo vai fazer você amar o outro. Porque não adianta você amar as pessoas sem amar a si mesmo, é um esforço muito pesado, é algo muito pesado. Né? Eu aprendi isso porque eu levei isso a vida inteira. Né? Eu sou líder desde os 17 anos, então... eu queria carregar as pessoas, queria carregar os problemas das pessoas. Eu achava lindo aquela ajuda toda, mas era muito pesado. Eu fiquei anos sem parar, sem entender, sem aprender quem eu era, qual era a minha identidade. E sempre cansada. Sabe como você faz uma coisa e tá cansado? Pois é. É porque você quer amar o outro sem amar a si mesmo.
Isso é um ponto que você precisa entender sobre a sua identidade. Então, junta essas características, vai vendo aí, eu faço tudo que você faz, mesmo que você faça, às vezes, eu conheço uma pessoa que faz cartões de lettering, sabe? Escreve frases e vende. E as próprias frases que a pessoa faz, ela pode ir de encontro ali e dar um bom dia. Gente, sabe aqueles videozinhos, por exemplo, frase do dia, que você fala a frase, dá um excepcional dia para a pessoa, fala assim, tenha um bom dia, abrace aí o seu familiar, né, que tá todo mundo dentro de casa, o seu filho, abrace seu cachorro, vai lá fora, olha pro verde da sua grama ou da sua plantinha, olha pro nascer do sol, acorda cedo, ou vai, quando for o pôr do sol, olha, sabe, aquelas frases curtas. Então você tá lá na sua casa, gente, olha esse pôr do sol aqui. Esse dia eu filmei o passarinho. Achei tão bonitinho. Filmei e postei, achei interessante. Põe uma música de fundo, faz alguma coisa, alcança alguém, essas pessoas aí que te seguem. Alcança, manda seu videozinho lá dos stories para as pessoas que te seguem, né? Para o pessoal da sua família, seus amigos. Não fica sem fazer nada, né? Vamos aqui aprender aqui, ó, com a laranja. Né? Somos diferentes e podemos extrair de nós muitas coisas, como eu dei o exemplo aqui da extração do suco da laranja. Vamos fazer suco, né, da laranja, vamos fazer um doce, né? Vamos aí acrescentar esse elemento em alguma culinária que tem isso também. Então não tenha medo. O medo, não preocupe com o medo de aparecer, né? Não preocupe, você é único. Você é única, você tem uma história, você tem uma bagagem boa, sim, tem uma bagagem boa, assim, eu sofri a vida inteira. Cuidado com essas frases, né? Porque você fala assim, eu sofri a vida inteira e carrega isso, olha, esse tipo de frase é como se fosse uma pedra enorme na sua mala. Primeiro, ela tá atrapalhando o espaço para coisas boas que você teve, de oportunidades boas que você teve na vida, ela tá atrapalhando aí você com o peso, porque é muito pesado. Então, assim, cuidado com isso. Comece a pensar que estilo de vida você tem, que pensamentos você tem tido, né? Ultimamente, a gente tem visto muitas coisas negativas no mundo, porque dentro da gente tem que ser negativo também, né? Comece a olhar para dentro de você, amar você. Eu creio que você tem características lindas, tem características maravilhosas aí que você pode expressar de alguma forma, né, para as pessoas. E hoje a gente tem aí a fibra ótica, que é o alcance que a internet tem aí com o mundo. Então, gente, vamos descobrir aí, né, identidade. E vamos aí juntos, vamos um ajudar o outro, né? Porque a gente precisa um do outro. É por isso que eu tô aqui. Queima muito no meu coração, sabe? Eu falava, não, aparecer, eu era desse grupo aí. Aparecer, Deus me livre, né? Mas aí quando aquilo, você entende, porque tem que entender alguns pontos para você começar a fazer alguma coisa. Tem que plantar a sementinha, como eu expliquei, tem que ver ela brotando, aquele processo todo, né? O processo de muda para árvore, de árvore para frutificação, né? Deu o exemplo da laranja. E você tem que respeitar os seus processos. Hoje, o que você pode fazer? Eu posso fazer uma frase no feed. Põe as pessoas para comentar, envia para as pessoas. Eu posso fazer nos stories, eu posso fazer um reels ou um vídeo, já consigo fazer. Faça, gente. Comece do que você tem, né? Comece com o que você tem. Que você vai aí transbordar sim. O seu propósito vai ser muito mais firmado a partir do momento da sua ação, né? Então, vamos juntos ajudar uns aos outros. Amanhã eu vou estar falando de propósito e aprendizado um pouquinho.